Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Sportsbet.io, aqui dá mais green. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Denilson neles com Denilson Show. E aí, conta. E aí, Quero saber dos jogos, tá? quero saber o que você achou da seleção, fala do meu time, elogia, enfim, solta o verbo. Oi, Neg, um abraço pra você, uma ótima tarde, boa sexta-feira, ouvintes Band News FM, Débora, uma ótima tarde. Salve. Qual que é a tua sensação aí, Neg, do São Paulo de ontem, como torcedor? Tipo, você terminou o ano reclamando, você começa o ano... Reclamando. É igual, é isso aí. Falar um pouquinho. Nada a declarar. Falar um pouquinho do que foi o jogo da seleção brasileira. Eu tava aqui conversando com a Débora em off. E eu tinha falado ontem aqui na coluna de que a seleção brasileira, independentemente da classificação para a Copa do Mundo e com excelência, os números estão aí, o Brasil sempre entra em campo com uma responsabilidade de fazer um jogo vistoso, um jogo tecnicamente bonito. Não adianta só vencer. O Brasil não adianta entrar em campo e pensar em jogar com um sistema defensivo, explorar contra-ataque, fazer 1-0 e... O Brasil, historicamente, não foi assim. Não basta só ganhar. Você tem que ganhar e dar espetáculo. Essa é a cobrança da mídia, a cobrança do torcedor. Hoje, se você conversar com qualquer torcedor na rua, eu te garanto que muitos vão falar, não, eu nem vi o jogo, né? Porque o Brasil parece que não tá conseguindo resgatar essa paixão do torcedor em parar e ver o jogo da seleção brasileira, num passado já distante, até numa geração que eu participei, né, de seleção brasileira, eu lembro os relatos de amigos que eles saíam mais cedo do trabalho, eles iam pra casa de amigos, iam pros bares e tal, e paravam para assistir jogos da seleção. Hoje você não vê isso. Hoje a seleção brasileira jogou ontem, hoje se a mídia não comenta, ninguém sabe que o Brasil jogou. Então é triste ter nesse momento esse sentimento. E é muito devido ao que a gente viu ontem, a esse desempenho ruim. Poxa, Denilson, tá reclamando. O Brasil tá classificado para a Copa do Mundo. Tá classificado para a Copa do Mundo, mais do que a obrigação, mas é importante chegar na Copa do Mundo com esse nível de confiança elevadíssimo, e o Brasil não tá jogando dessa forma, não porque jogou numa altitude, tem que levar em consideração, mas o Brasil tem jogadores de qualidade, o Ineg, ouvintes Band News FM Débora, que dá para você ter um pouco mais da bola, fazer essa bola girar um pouquinho mais de qualidade, justamente por você estar jogando numa altitude, aí falta o gás, então você tem que ter a bola, de vez você ficar correndo atrás do adversário. Então ontem, tecnicamente falando, o jogo foi muito ruim, muito abaixo do esperado. Agora, falar dessa questão que repercutiu, acho que pro Brasil, felizmente, porque falamos, né, muito mais da arbitragem do Vilmar Roldan, dos erros de arbitragem do Vilmar Roldan, um árbitro colombiano extremamente experiente e muito bom árbitro, por sinal, mas ontem ele teve um dia muito ruim. Pelo menos em 4 intervenções de decisão ali de campo, teve que ter a interferência do VAR e as 4 vezes ele teve que voltar atrás. Penalidade que teve que voltar atrás, a expulsão do Alisson, que ele expulsou o Alisson, goleiro do Brasil, 2 vezes, aí ele foi rever no VAR e teve que voltar atrás. Então, para finalizar o assunto de seleção brasileira, ontem uma atuação ruim da seleção brasileira e muito pior do árbitro, do experiente árbitro Vilmar Roldan. Vindo para o Brasil e falar um pouco do que foi a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, e eu fiz essa brincadeira com você, o Ineg, provavelmente o São Paulino que está ouvindo a Rádio Band News FM deve estar com a mesma sensação que você. Termina um ano reclamando do São Paulo e começa um ano reclamando do São Paulo. Eu, obviamente, que é o meu trabalho, tem que ter um pouquinho mais de cautela. É um primeiro jogo, foi um primeiro jogo. Jogou diante de um time que tem um treinador que já teve na temporada passada, quase levou o Guarani à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Daniel Paulista. Então, assim, é um time bem ajustado. Independentemente de você ter enfrentado um time bem ajustado, como é de costume em início de Campeonato Paulista, dos times começarem a treinar um pouquinho antes, os de menor expressão, enfim, eles começam a treinar antes, então normalmente eles começam as primeiras rodadas de Campeonato Paulista mais leve, jogando futebol mais vistoso. E ontem o Guarani fez isso. São Paulo foi finalizar a gol praticamente aos 40 minutos do primeiro tempo. Então isso é muito ruim para o São Paulo. Agora a gente entra na questão de entrosamento. Muitos jogadores que chegaram. Ontem, por exemplo, o Rafinha fez a sua estreia. O Nicão
entrou como titular, assim como o Rafinha também fez a sua estreia. O Alisson, dentre esses jogadores que jogaram como titular e estreando com a camisa do São Paulo, foi o melhor. Apesar de eu achar que ele tem que jogar um pouquinho mais do lado, ou de repente participar um pouco mais do jogo pelos lados do campo, mas ontem ele jogou mais centralizado. O Patrick, que entrou no segundo tempo, fazendo a sua estreia com a camisa do São Paulo, também teve uma boa participação, que aí... Nesse caso, eu acho que o Patrick vai ser titular, é só uma questão de tempo. E para finalizar essa questão de São Paulo, mais uma vez, Oineg, ouvintes Band News FM, me perdoem se eu estou me alongando muito, mas o Rogério, mais uma vez, ele reclamou na coletiva de, enfim, jogadores que ele pediu, que não chegaram, que é esse famoso jogador pelos lados do campo de velocidade, mas eu acho que chegou o momento do Rogério Ceni tentar fazer o melhor com o que ele tem dentro do elenco. E aí uma outra situação é a diretoria, isso eu não sei, a gente não tá ali no dia a dia, mas chama o Rogério Ceni e fala, Rogério Ceni, é o seguinte, esse é o elenco que a gente tem até o final da temporada. Faça esse time jogar. Acha um sistema tático que esse time consiga jogar. Então esse é o trabalho que o Rogério Ceni vai ter. E aumenta, obviamente, quando você traz bons jogadores, e eu tô falando desses jogadores que chegaram, são bons jogadores. E aí cabe ao treinador achar lugar para cada um desses jogadores e esses jogadores renderem ao máximo. Foi um primeiro jogo, o São Paulino tá chateado porque não ganhou? Sim, mas um pouquinho de paciência. Vamos ver daqui a 4, 5, 6, 7 rodadas como é que esse São Paulo vai estar jogando e como é que o Rogério Ceni vai conseguir fazer com que todos esses jogadores, principalmente os que chegaram, que são bons jogadores, eles vão conseguir render da forma que o torcedor está esperando. Dito isso... Só queria te dizer que eu fiquei tranquilo, porque você falou 4, 5, 6, 7, eu pensei que você fosse falar anos. Não, você falou rodadas, então eu já fiquei um pouco mais tranquilo. Vamos torcer. Dito isso... Partiu almoço? Partiu fim de semana? Qual Partiu é que é almoço, a boa? tranquilo, descansar, acompanhar mais os jogos, né? Eu voltei essa semana, então muita coisa na minha cabeça e tal, e aos poucos... eu vou me readaptando ao calendário do futebol brasileiro. Boa. Senhor. Tá bom? Bom fim de semana, Valeu. Dedê. Um bom final de semana, beijos, nos Tchau. vemos, tchau.